Por qualquer coisa alguém deixa até de empregar. Eu fiz uma cirurgia sexta-feira no olho, mas eu tinha um compromisso que não era com o pastor lá, era com Deus. E se eu tivesse com o olho inchado só com um tampão, eu ainda vinha, porque eu entendo que meu compromisso não é com o homem, mas é com o Espírito Santo. Muitos gostam de tocar, mas não se levanta para fazer a obra. Mas eu creio que aqui tem Déboras. Eu creio que aqui pode até ter Baraque, mais corajoso do que aquele que tinha que depender apenas de uma mulher. Mas aquela mulher também não era qualquer mulher. Era uma mulher que tinha se disponibilizado a fazer a vontade de Deus. Era uma mulher que tinha intimidade com o Espírito de Deus. E por isso era profetiza. Porque para profetizar, você, sério, quem anda na presença do Senhor, para profetizar não é brincadeira. Eu não sou profetisa. Eu só sei dizer que Jesus é grande, é bom e que Ele faz. Mas de uma coisa eu lhe digo, eu respeito essas mulheres de Deus. Eu tenho cuidado com os profetas do Senhor. E assim, porque a gente, pastor, nós queremos honrar. A gente diz que honrar os nossos pais. E como é que você honra seu pai? Como é que você honra? Obedece? Sim. Muitas vezes ele manda você sair para você fazer uma obra. Muitas vezes ele manda tu ir e tu arranja qualquer situação para ficar. Mas existe Déboras aqui, eu creio, pelo Espírito de Deus. Existem mulheres que querem trabalhar para o rei. A igreja está linda, eu não sei quem arrumou. E eu achei muito bonito. É uma simplicidade, com uma singeleza, com uma coisa bem natural, que não precisou de muita coisa, mas que está lindo. Parabéns quem teve essa iniciativa, as mulheres, né? Que tem contribuído para a obra do Senhor. Às vezes não precisa de muita coisa, precisa ter coragem, como Débora teve. Precisa se levantar, precisa despertar, como diz a sua palavra. Desperta, desperta, ou levanta, levanta-te, Déboras, para fazer a obra do Senhor. Aquela Débora daquela época, ela estava enfrentando, o povo de Israel estava enfrentando uma guerra que um rei terrível oprimia aquele povo por 20 anos. Mas também não vamos dizer que o povo de Israel era um povo bonzinho. O povo de Israel era teimoso, como nós somos hoje. É muito diferente, não é? A gente é diferente daquele povo, afinal de contas somos Israel. Não somos daquele de antigamente, mas somos de hoje. E muita coisa não mudou. Quando é que buscamos a Deus verdadeiramente? Quando nos colocamos à disposição? Quando a adversidade bate na nossa porta. Comigo não foi diferente. Há 2 anos e meio atrás eu fiquei viúva. Meu esposo faleceu de Covid. E eu vi a adversidade bater na minha porta. E não era só a questão de um esposo morto. Eram muitas outras questões que eu tinha que enfrentar na justiça. E não foi fácil. Mas foram essas questões, foram essas tempestades que me fizeram buscar a face do Senhor. Foram essas tempestades porque a gente muitas vezes no bem bom, quando a gente as coisas estão tudo bem, raramente você sai da sua casa para buscar. E de repente eu comecei, matutino, 5 horas. Consagração, 9 horas. Clamor de meio-dia. 3 horas da tarde, 5 de oração. De noite, culto.
E aonde é que tem uma mini vigília? Olha eu. Quando você se vê no impensável e sabe que só Deus pode te dar vitória. E não era diferente desses desobedientes ali de Israel. Não era diferente. Era um povo que clamava ao Senhor, o Senhor fazia, o Senhor tirava rei para beneficiá-los. Mas quando eles começavam a sentir aquela folga, eles começavam a buscar outros reis, que não era o rei dos reis. Buscar o ídolo, os ídolos. Buscar aquilo que não agradava ao Senhor. E como Deus não é menino e sabe provar o seu povo, prova a mim, prova você, Ele sabe como nos apertar. Ele sabe como faz conosco. Bota aqui na prensinha que eu sei como é que tu vai fazer. Para saber quem é que tu vai buscar. E de repente, aquele alvoroço, aquele povo começa a se desesperar, começa a clamar. E aí tem uma profetisa, uma mulher de Deus, uma juíza, única juíza na Bíblia. Uma mulher sábia, uma mulher que tinha intimidade, uma mulher que sabia planejar e executar as ordens de Deus. Porque muitas vezes até recebemos as ordens, mas não executamos como Ele manda. Muitas vezes até trazemos despojo de algum lugar e traz para dentro de casa, que não agrada a Deus. Quando Deus diz assim, olha, essa amizade aqui, ela cessa aqui, mas você insiste em buscar, você insiste em ir atrás dela, você insiste em querer ser amiga de pessoas que Deus não quer mais. Ele tira da nossa vida, mas a gente insiste em querer trazer de volta. E aí vem o preço. E é um preço da desobediência. E não era diferente daquele povo. Aquele povo era um povo desobediente. Deus dava livramento. Em Juízes eu acho interessante, pastor, porque isso se repete diversas vezes. Não é uma só vez.